Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo, de 12h50 às 13h50 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, TV Guarulhos, Canal 3 pela NET, tvetica.com.br, tvexito.com.br, com reapresentação às 18h10. Para você participar, o telefone 5081-3782. Estão conosco hoje médico, oftalmologista e cirurgião, Dr. Minoru Fujii. Prazer tê-lo aqui, doutor Minoru. Mais próximo do microfone, por favor. Prazer é meu, para poder passar essas informações. Tem aqui chefe do setor de retina e catarata do Hospital SEMA, é isso? É isso mesmo. Pronunciei corretamente? Pronunciou corretamente. Ok. Também conosco o cirurgião dentista Alexandre Morita Cútulo, que é especialista em restauradora estética, dentística restauradora estética. Cada vez tem, antigamente era só dentista, hoje tem cirurgião, dentista. Alexandre, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Boa tarde. Retornando conosco, o cirurgião plástico Cláudio Roncati, que é membro fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Laser. Seria cirurgia laser, doutor Cláudio? Seria. A Sociedade de Laser, ela se fundou em cima de pessoas, médicos que trabalham com laser. Não só na área cirúrgica, mas no meu caso seria. Também conosco o ginecologista mastologista Gustavo Ventura Oliveira, que é membro da Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia e da Sociedade Brasileira de Mastologia. Não é? Doutor Gustavo Ventura, é bom tê-lo aqui, doutor Gustavo. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de estar aqui tirando essas dúvidas. Olha, tem uma primeira notícia que eu vou destacar, não está na pauta hoje, uma vez tratamos diretamente assuntos de saúde, mas eu preciso registrar isso, até porque a Rádio Trianon, aqui no número 900 da Paulista, não é? É um assunto que vai atingir todos nós. Imagino que os senhores trabalhem e utilizem a Avenida Paulista com frequência. É isso, doutor Cláudio? Com certeza. Com certeza. Também o doutor Gustavo utiliza muito a Paulista? Sim. Eu moro e trabalho bem próximo à Paulista e uso bastante. Alexandre utiliza a Paulista? Também moro e trabalho próximo à Paulista. Doutor Minoru usa muito a Paulista? Não, muito pouco. Eu vou para a Moca, pego outros caminhos, 23 de maio. Ok, mas este é um assunto que vai afetar a todos, não é? Começamos o programa falando que o Paulistana deve iniciar 2015 enfrentando um novo transtorno criado pela Prefeitura, que é a construção de uma ciclovia na Avenida Paulista, que custará 15 milhões de reais e estreitará os dois sentidos da via por pelo menos 6 meses. Para a Associação Viva Paulista, é preciso maior acesso aos estudos técnicos para saber o impacto que a obra terá na região. O doutor Alexandre e o doutor Gustavo moram próximo à Paulista, trabalham pela Paulista, vão vivenciar um pouco mais este... Já pensou nisso ou está sendo surpreendido agora, nesses dias? Na verdade, eu descobri ontem com o anúncio do secretário de Transporte e foi um impacto, porque a Paulista eu já acho uma avenida bem travada, apesar de ter muitos metrôs, mas em termos de velocidade de carro é quase parado. E isso vai afetar a vida de todo mundo que mora ali perto. Enfim, eu acho que é um tema polêmico e que vai dar muito pano para manga. Alexandre? Eu concordo com o Dr. Gustavo, é um tema muito polêmico. Eu não sou a favor, na opinião própria, né, porque eu acredito que a cidade de São Paulo não é uma cidade plana, é uma cidade que tem o apelido de Terra da Garoa, que chove muito, né, então não é uma cidade para ficar andando de bicicleta. A gente pode até pensar em começar essa cultura, mas não em 2015, ainda tem que levar muito tempo para isso acontecer. Para andar a pé já é difícil, de bicicleta vai ser mais difícil ainda, né? E ainda, Alexandre, lembrando que na própria Paulista, ela é fruto de muitos acidentes, com muitas mortes, Exato. Justamente pela cultura, o hábito de ainda o brasileiro não ter de andar de bicicleta. Doutor Cláudio utiliza a Paulista? Utilizo, eu opero bastante ali no Santa Catarina. Sim. Né?
E já tive, inclusive, dificuldade em chegar ao hospital. Não pude ir, inclusive, naquela noite, porque estava totalmente interditada a Paulista por alguma manifestação. Então, acredito que a Avenida Paulista virou hoje um balaio de gato, né? Se faz o que se quer ali, ninguém toma providência nenhuma, o centro resolve fazer uma manifestação, Avenida Paulista. O time é campeão, Avenida Paulista. O carnaval, Avenida Paulista. Então, eu acredito que devesse ter algum outro local para se fazer essas coisas. Agora, especificamente com relação à ciclovia, eu sou da mesma opinião dos dois colegas aí, frontalmente contra, acho que vai causar um impacto negativo no trânsito da Avenida Paulista, que já sofre demais com todas essas manifestações e atividades lá. Doutor Minoro? Eu também sou favorável que melhores a nossa mobilidade, porque São Paulo nós estamos cada dia pior com essa mobilidade. Você colocar mais um obstáculo para quem transita os hospitais, como disse nossos colegas, vai piorar a nossa situação no trânsito, que já é caótica. São 19, algumas vezes eu ouço 19, outras vezes 22 hospitais que usam a Avenida Paulista como via de acesso, né? Então, já pode ter o Dr. Cláudio trabalha no Hospital Santa Catarina, já tem a situação agravada. O Dr. Minoro não trabalha naquela área como declarou ali, mas é uma situação já agravada. Já sim, é muito agravada pela nossa situação, que aumentaram o número de carros, mas não aumentaram nossas vias, né? E o nosso país carece muito do serviço público, assim, metrô, de um bom serviço. Então, atrapalhar mais para quem utiliza essa via vai ser o caos. Sem dúvida. Vamos falar sobre tela do computador e visão. Estima-se que 90% das pessoas que passam de 3 horas ou mais em frente à tela são afetadas pela síndrome da visão do computador, distúrbio que resulta da combinação de problemas oculares e visuais associados ao uso intenso do PC. Segundo especialistas, fatores externos como a postura adotada pelo usuário durante o uso, o tipo de monitor e iluminação podem ainda agravar o problema. Doutor Minoro, essa é específica para você. Bom, em relação à utilização desses meios, é muito bom. Só que, assim, quando a gente fica olhando muito tempo no computador, quem trabalha, ele vai piscar menos. Então, quando você fica piscando menos, você lubrifica menos a córnea também. Então, isso vai levando uma série de fatores que vai dar nessa síndrome aí que é colocada, né? O que acontece? A pessoa pode ter cefaleia e pode ter um cansaço. Às vezes a pessoa pode se queixar, dizer, minha pálpebra está caindo um pouco, mas na verdade não é a pálpebra que está caindo, mas sim a dificuldade dela é que ela vai ficando um pouco embaçada, porque quando a pessoa está no computador, ela precisa muito da visão, de ficar focando. Então ela foca e refoca novamente. Se você fica longo período, você acaba cansando esse músculo que fica dentro da nossa vista. Até os 40 anos, isso é normal, a gente vai ler, nós conseguimos ler naturalmente. Bom, aqui na nossa mesa deve ter pessoa mais de 40 anos que vai precisar de óculos para leitura, né? Isso chama-se presbiopia. E quando nós estamos no computador... Eu costumo dizer que aquela molinha que traz que faz o foco vai ficando frouxo. Vai ficando, Não tem jeito melhor de explicar isso. É isso mesmo. A molinha que dá o foco isso vai ficando verdade, frouxa. A molinha Você nunca ouviu falar isso? Nunca tinha ouvido falar. Aprendeu mais uma. Aprendi mais uma. Bom, então tem uma série de sintomas. O que fazer para a gente saber se é isso mesmo ou não? Primeiro, tem que ir no oftalmologista, verificar se a correção está correta. Porque se a correção estiver incorreta, a pessoa pode estar tendo dificuldade porque falta óculos. E outra coisa, que a pessoa está cansada. Então, se a pessoa ficar cansada, se a gente quer saber mesmo se é por conta do uso do computador, tem que fazer o exame. Bom, você está com a visão boa, enxergando bem. Então, o que você tem que fazer? Existem várias explicações aí. Algumas vezes a gente recomenda 50 minutos descansar os olhos do computador, e também não é para ler, porque a gente estaria usando a mesma musculatura dentro dos olhos. E tem outra regrinha também, que é mais fácil, a gente cada 20 minutos parar um pouquinho, que seria mais cômodo ainda, ao invés de ficar os 50 minutos completos.
O senhor está falando uma linguagem de médico, porque quem trabalha e fica ali grudado com o olho no computador não se atenta para os 20 minutos eu tenho que parar, ou 1 hora eu tenho que parar. Isso é difícil, mas a pessoa tem que começar a se atentar. Então, isso é uma das coisas que quem tem os sintomas, que é muito comum, criança tem, não é só o pessoal que trabalha profissionalmente, mas as crianças, por ficar muitas horas, também tem esses sintomas. Então, a mãe tem que levar no oftalmo para saber, como eu disse anteriormente, se é alteração do grau, chama refração. Vai lá, coloca aquelas lentes lá, aquele aparelho no olho lá e pergunta para a pessoa, se ela estiver enxergando bem, sem nenhuma correção, está tudo certo, só precisa tomar esses cuidados. Perfeito. Um outro assunto sobre cirurgias plásticas combinadas. Qual o limite? O número de plásticas em adolescentes entre 14 e 18 anos quase triplicou em 4 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A lipoaspiração é a cirurgia mais feita pelas meninas, seguidas do implante de silicone nas mamas. Nos meninos, procedimentos mais procurados ginecomastia, que é a redução das mamas que crescem demais, e cirurgia para corrigir a orelha de abano. Dr. Cláudio Roncati. Nesta faixa de idade, isso me assusta, 14 a 18 anos? Isso me assusta também, Zé Copé. Eu gostaria de dividir essa pergunta em dois itens. Primeiro, o item do problema que esse jovem, essa menina, esse menino tenha. Então, vamos nos fixar na orelha de abano, né? Que é aquela orelha para frente, assim, para quem está nos assistindo poder entender. Então, esse menino ou essa menina tem que ter algum problema com relação a isso. Ou seja, ele não quer mais ir à escola, ele está ensimesmado, né? Está ficando muito só. E aí, indica-se a cirurgia. Essa cirurgia, em geral, pode ser feita por volta de 6 a 7 anos de idade. Por quê? Porque a orelha já está desenvolvida e o benefício que vai se ter com esse menino integrando-se socialmente, ou essa menina, é muito grande. Então, vale a pena. A orelha de abano é única e exclusivamente estética. Eu não vejo uma diferença de estética com o reparador. Não tem para audição nenhuma. Nenhuma. Talvez de trás, né, ele ouça um pouquinho menos, porque há aquele platô auricular ali que pode atrapalhar. Mas no menino é difícil, né? A ginecomastia já é uma patologia onde todo menino tem. Quer dizer, é mama com formato, com tamanho feminino num menino. Muito bem. Você tem que esperar até uns 16, 17 anos, onde essa mama evolui, porque com 12, 13, todo mundo é igual, menino, hormonalmente falando. Depois ele evolui aquilo pela ação do hormônio masculino. Alguns continuam. Então a ginecomastia deve ser operada por volta de 16, 17 anos. Evidentemente que há casos em que o excesso, o acúmulo de gordura, uma lipodistrofia no local, pode manifestar-se como uma ginecomastia, que é a ginecomastia não verdadeira. Também se opera se aquilo está incomodando o jovem. Agora, os outros 2 casos das meninas é preocupante. Eu recebi outro dia uma menina que ia ganhar dos pais uma prótese de silicone no seu aniversário de debutante, de 15 anos. Então, eu evidentemente procurei orientar, dizendo que ela devia esperar até os 18, 19 anos, que aquela mama poderia evoluir e tudo, e ela não voltou mais. Eu não sei o que aconteceu. Deve ter mudado de médico. Deve ter mudado de médico, né? Então, eu acredito que essas coisas são realmente preocupantes, fazer lipoaspiração em menina de 14 anos, como se a lipoaspiração fosse alguma coisa curativa ou alguma coisa sem riscos, né? Então tem que se pensar muito bem nisso para evitar que você transforme uma pessoa normal em alguém que não vai sair dos consultórios de cirurgiões plásticos, né? O que é extremamente desagradável. Com 14 anos é muito mais influência dos pais do que atitude própria, não seria? Não tenha dúvida, não só influência, como alguns pais, inadvertidamente, claro, sem saber que estão causando um mal para o filho, começam a dizer: você é orelhudo, você está gordo, você está gorda, você está barriguda. Não é? E isto, evidentemente, soa lá dentro, sabe que palavra de pai e mãe é importantíssima. Sim. Soa como um trovão e o menino passa a desejar operar aquilo, tirar aquilo de qualquer maneira. Sofra o que for de sofrer. Perfeito. Nós estamos no Gente que Fala hoje com o médico oftalmologista Dr. Minoru Fujii.
o cirurgião dentista Alexandre Morita Cútulo, o cirurgião plástico Cláudio Roncati, o ginecologista mastologista Gustavo Ventura Oliveira. Vamos falar sobre anorexia e bulimia. Né? Transtornos alimentares como anorexia e bulimia podem prejudicar a saúde do indivíduo, incluindo os dentes, o vômito, o uso de laxantes ou diuréticos, o jejum e a hiperatividade física podem deixar boca, garganta e glândulas salivares inchadas e sensíveis, causando halitose. Além disso, estudos científicos apontam que quase 90% dos pacientes com bulimia apresentam sinais de erosão dentária. Alexandre Morita. Dando sequência ao Dr. Cláudio, aí, essa parte de adolescente, essa doença, bulimia, esses transtornos alimentares, é muito comum em adolescentes do sexo feminino. A grande maioria hoje mostra os estudos. E o papel do cirurgião dentista, nesse caso, é o diagnóstico. Como o diagnóstico? Porque a bulimia, esse ato de se alimentar e, na sequência, vomitar constantemente, causa erosão nos dentes. De que maneira? Esse conteúdo, esse vômito é ácido. E essa constância leva ao desgaste dental. E vai do cirurgião dentista examinar como um todo a pessoa, não só os dentes, não só a boca, né? Ver que a pessoa está magra, uma adolescente magra, abaixo do peso, com esse desgaste dental, um início de desgaste dental, de erosão, e encaminhar para um médico responsável, né? Que é isso da estética, né? A busca da estética. Normalmente são meninas adolescentes, por quê? Porque essa obsessão pelo peso, né? Pela magreza, pela beleza, pelo esse culto que criaram hoje na nossa cultura, que o bonito é ser magra, tudo isso, né? O modelo de beleza, né? E é por isso que o papel do cirurgião dentista é o diagnóstico, só a prevenção, né? Perfeito. Tá? Eu chamei a atenção no assunto com o Dr. Cláudio exatamente pela idade, né? Quando eu li aqui a notícia anterior sobre 14, 18 anos, isso também procede com pessoas porque dentista no meu tempo era só quando o dente doía, né? Hoje em dia é que nem cavalo velho quando o dente quebra. Então, Não, hoje em dia é pelo contrário. Hoje em dia a gente começa o tratamento com E você é bem jovem, você não sabe como é que é. Hoje começa na barriga, começa com orientação para a mãe. Sim. A gestante pode receber orientações, até mesmo o doutor deve passar algumas orientações, que já começa isso no período de gravidez. A criança já nasce, a mãe já sabendo como cuidar da gengiva, nem dente tem, né? Perfeito. Essa orientação eu fico preocupado quando abordo esses assuntos médicos, né? Porque acho que foi uma falta de cultura na nossa sociedade extraordinária. É um negócio que, então, a gente faz programas desse tipo sempre visando a orientação, mas eu não sei se a gente consegue alcançar, consegue atingir o objetivo, como é o caso do doutor Alexandre aqui, chamando a atenção, né? Não sei se a gente consegue, vocês que atendem as pessoas, né, que lidam diretamente, esse é o meu questionamento sempre, viu? Esse é o meu... Pois não. A impressão que dá é que, por mais que se conheça a informação médica, mas aquilo que o Alexandre falou de pertencer a um grupo, de ser magro, de você ter uma mama esteticamente bem, né, projetada. Então isso supera qualquer coisa, mesmo sabendo que isso pode trazer danos e benefícios para a sua saúde, né? Então você sabe que vomitar, você sabe que a bulimia vai agredir o seu organismo, mas você faz qualquer coisa para ficar magro, para pertencer a um padrão de beleza da escola, para não sofrer bullying, enfim. Se não estiver dentro do padrão, vai atrás do Dr. Cláudio para ele fazer um retoque. Exatamente. Não, e você sabe de uma coisa, a busca por esse ideal, né, que não existe, cada Sim. um é um, né, é tão impressionantemente crassa na nossa sociedade, e eu acredito que uma parcela dessa responsabilidade é nossa. Porque hoje atende-se as pessoas, eu estou falando de nós médicos, em 10 minutos. Né? São as operadoras de saúde, os convênios, etc. E o sujeito perde o papel, que é o mais importante, na minha opinião, do médico e do dentista também, de orientar. Né?
orientar, dizer, olha, não faça isso, não está na hora, você não está tão assim, você não está tão assado e tal, para que você possa dar àquela pessoa uma outra opção. Ele só deu uma opção, pôr o silicone. Aspecto que o doutor Minoro citou, de orientar, né, até criar novos hábitos. Perfeitamente, né? perfeitamente. Não que isso vá atingir em cheio, mas, é um profissional da saúde, alguém bateu na tua porta, é porque está interessado. Se você der uma atenção maior e explicar, é capaz que aquilo faça efeito, não é, Minoro? Sim. O Cláudio, mas não sei se você concorda, mas essas mídias modernas também trouxe muita coisa, né? Assim, por bom, lado ruim. Não tenha dúvida, concordo, sim. Porque até assim, chegou uma brasileira em um outro país para tentar mudar a cor da íris. É uma brincadeira. É uma brincadeira, porque depois precisou fazer transplante de córnea. Então, porque repete como é que é? Chega de outro país querendo fazer... não, ela foi em outro país, aqui no Brasil a gente não faz. Perfeito, ótimo, já é Não dá para fazer, maravilha. Porque aí ela foi num país onde o cirurgião lá falou, não, eu consigo mudar a sua cor da íris. Ela colocou dentro do olho uma lente colorida, mas isso traz um malefício muito grande para os olhos da pessoa. Então, assim, porque ela viu cantores, mas a cantora colocou lente de contato, isso foi naquele momento. Certo. Então, assim, a mídia tem esse lado interessante, né, que é do momento que a gente vê. Você já viu, Minoro, que está se fazendo, colando-se uma pedrinha, um brilhantezinho na conjuntiva, tanto lateral quanto medial? É um absurdo. É um isso, absurdo. Né? É um absurdo. Mas isso é feito no Brasil? No Brasil. Aqui é feito no Brasil, mas não por médico. Aqui é feito por tatuadores. Uma outra... pessoal sem informação. Curioso. De curioso. Olha, eu brinquei aqui, não é brincadeira, é sério, quando o doutor Cláudio estava fazendo a explanação dele, não voltou mais, com certeza foi a outro médico. Com certeza. Quando alguém quer fazer alguma coisa, o doutor Minoro se referiu agora, foi ao exterior porque aqui ninguém queria fazer. Mudou de médico. Mudou de médico. Mudou de médico. Lamentável e influenciado por N propostas que existem e tal, e aquela velha história de que o remedinho, né, do vizinho é mais eficiente do que o do próprio médico, continua imperando no nosso saúde país. Em segundo lugar, sim, né? Sim. A estética, a beleza, como disse meu colega aqui, em primeiro lugar, o que é, infelizmente, gravíssimo na nossa população. Eu fico pensando, Cláudio, que essa adolescente de 14 anos que chega ao seu consultório querendo uma lipo e você fala que ela deve mudar os hábitos alimentares, praticar atividade física e que ela pode ter, às vezes, o mesmo resultado estético, mas que vai demorar 6 meses ou 1 ano, ela não quer, ela quer o imediatismo, mesmo Exatamente. que isso incorra em riscos para a saúde. Então, Gustavo, se falar para alguém, olha, não é o correto, muda de médico. Vai até que alguém faz. E você vai achar. Quantas pessoas nós conhecemos que, mais simples, é uma cirurgia plástica, não sei do qual é o tipo, mas cisma que deve fazer uma cirurgia plástica, né? O doutor Cláudio sabe mais do que eu, mas a pessoa, aí vai no doutor Cláudio, ele orienta a pessoa que não faça. Vai no outro, orienta que não faça. Um terceiro ou quarto vai lá, vamos fazer. Aí tem que voltar lá no Dr. Cláudio. Não, nós temos um exemplo interessante, né? Eu tenho vários exemplos da clínica particular, mas um exemplo que todo mundo conhece é o Michael Jackson. Michael Jackson operou 10 vezes o nariz. Quer dizer, o segundo cirurgião devia ter dito a ele, não mexa nisso, isso é uma característica racial, bonita sua. Né? Evidentemente que ele ficou um arrobo de ser humano com aquele nariz totalmente deformado, totalmente minúsculo, não é? E ninguém teve a coragem de dizer, olha, talvez algum tenha dito, como você falou, né? E o segundo, o terceiro pegou os dólares, né? Então, tudo bem. Chega uma hora que... É uma questão de valores, né? Não consegue mais convencer o paciente. Exatamente. Ele fica impaciente. Exatamente. Não consegue mais, lamentavelmente. Lamentavelmente. Instituto Nacional de Câncer estima que o país tenha mais de 50 mil novos casos de câncer de mama por ano e que eles sejam responsáveis por cerca de 13 mil mortes. Principais fatores de risco: histórico familiar, obesidade, sedentarismo e antecedente de patologias mamárias. Porém, estima-se que a boa alimentação, nutrição e atividade física podem reduzir em até 28% o risco da doença. Dr. Gustavo Ventura.
Muito bem. Então, quando se fala em câncer de mama, ainda se tem noção que é uma doença muito ingrata, porque a taxa de descoberta é muito alta, ela tem se mostrado cada dia mais presente em mulheres de faixa etária menor, então antigamente era em torno de 50, 60 anos, hoje a gente percebe a partir dos 30, essa incidência vem aumentando, e ainda não se sabe muito bem o fator de risco disso. Se fala em história familiar, mas de cada 10 casos, somente um tem história da mãe, ou da tia, ou da irmã. Quando se fala em excesso de hormônio, mas você vê mulheres que tiveram 9, 10 filhos, amamentaram, que seria um fator de proteção, se alimentam bem, não são obesas e também apresentam. Então, a medicina ainda tem muito a evoluir nesse sentido, de descobrir onde estaria esse ponto de mutação, de mudança dessa célula mamária que provoca o câncer. O INCA é o principal órgão de estudo do câncer de mama no Brasil, e apesar de ser uma doença tão frequente, o lado positivo é que as drogas de quimioterapia têm evoluído muito. Então, embora ainda ocorram 13 mil mortes pela doença ao ano, isso poderia ser muito maior se ainda a gente utilizasse drogas de quimioterapia que utilizávamos há 10 anos atrás. Esses números são corretos? São sim. 50 mil novos casos, 13 mil mortos. Anualmente, lamentavelmente, isso é muito frequente. Eu percebo que, apesar de tanta informação da mídia sobre o diagnóstico precoce, sobre a necessidade de fazer mamografia, o autoexame mensal, eu ainda recebo casos de câncer de mama em estágio avançadíssimo. Ou bilateralmente, ou porque a paciente tem medo do diagnóstico, ou porque ela está aguardando um exame que a rede pública ainda não disponibilizou, demora um ano para disponibilizar. Então é lamentável. E o que a mulher pode fazer no sentido de prevenção é o que você comentou. Então, manter na faixa de peso ideal, ter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física. A partir dos 40 anos, procurar um mastologista e fazer a mamografia anualmente. Porque, em termos de mama... Isso é prevenção. Nós não temos cultura de prevenção. Mas as mulheres só chegam lá no Dr. Gustavo quando, lamentavelmente, o problema já está exposto. Infelizmente. Mas eu acho que já está um pouco... O medo está vencendo essa preguiça. Eu acho que hoje a mulher ela se examina mais, ao primeiro sinal de uma mudança, ela procura o ginecologista, o mastologista. Então, eu acho que no futuro esse hábito vai se tornar bem mais frequente. Posso fazer uma pergunta para o Gustavo? Aproveite a hora da consulta. Então, vamos fazer a consulta. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Pois não. E o mapeamento genético? Se a mãe teve ou a irmã teve, você pode, no Brasil você faz esse mapeamento ou você colhe, dá para fazer uma cirurgia antes dela? É uma prevenção, mas você pode fazer uma cirurgia, por exemplo... redutora de risco. Preventiva. Muito bem, boa pergunta. Fazer uma mastectomia, tirar a mama sem ter a doença. Boa pergunta. Há cerca de um ano atrás, a atriz Angelina Jolie, né? Isso, que é a esposa do Brad Pitt, ela tinha uma história familiar importante em que a mãe e uma tia tinham apresentado câncer de mama, ambas tinham falecido disso, e ela realizou esse teste de mutação genética, que veio positivo. Então ela foi submetida à mastectomia bilateral, que hoje em dia, graças à cirurgia plástica, você já consegue reconstruir de forma bem parecida e harmônica ao que era anteriormente. Então, quando se fala em teste genético, hoje no Brasil, a realidade para a rede pública é que é muito difícil. Então, em geral, você consegue realizar isso quando você tem uma história familiar muito importante, que seria parente de primeiro grau, então mãe ou irmã com câncer de mama, preferencialmente antes dos 50 anos, ou seja, na pré-menopausa. Quando você tem história de um homem na família com câncer de mama, então um tio ou um pai, isso também já é um fator de risco que pesa bastante. Quando você já tem história de lesões anteriores, então você já tirou um nódulo que não era câncer, mas que tinha uma alteração que poderia virar. Quando você tem outras síndromes genéticas que também cursam, então você consegue entrar nesse grupo que é permitido e que fazer essa mutação, essa pesquisa de alteração genética. Ainda é um exame caro, deve custar em torno de uns 3 a 4 mil reais essa pesquisa, então ainda é pouco acessível à população em geral. O senhor fez um destaque de um item de câncer de mama no homem. É comum? A cada 100 casos, 99 são mulheres e 1 é homem. Então, vamos dizer que seja
raro. Né? Então, se nós temos 50 mil casos no Brasil ao ano, então vamos ter em torno de 500 casos no homem, 500 homens com câncer de mama. Eu já peguei 2 casos na minha trajetória, e o que é ruim, o homem ele tem esse diagnóstico já tardiamente, porque o homem já é mais relaxado, ele já não liga para... Não fala isso. Então, quando vai diagnosticar, a massa já está bem grande, e a própria característica do tumor é que é um tumor mais agressivo, ele cresce mais rápido do que nas mulheres, e isso acaba levando a óbito. Você está acompanhando Gente que Fala hoje com o médico oftalmologista Dr. Minoru Fuji, com o cirurgião dentista Alexandre Morita Cútulo, o cirurgião plástico Cláudio Roncati e o ginecologista Gustavo Ventura Oliveira. Gente que Fala. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Eu também estou aqui na TV Êxito, no programa Animal Web, falando sobre saúde e comportamento dos animais. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Você está acompanhando Gente que Fala, hoje conosco no estúdio o médico oftalmologista Minoru Fuji, o cirurgião dentista Alexandre Morita, o cirurgião plástico Cláudio Roncati e o ginecologista Gustavo Ventura. E agora, por telefone, nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Nelson, boa tarde, Dr. Nelson. Boa tarde, João. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, sem precisar de médico, doutor. Tá? E eu queria, antes de mais... Pois não. Antes de mais nada, mandar um beijão pro Cláudio. Outro para você, Nelson. Doutor Nelson, muitas mulheres orientais estão buscando a cirurgia plástica para se tornarem mais parecidas com as ocidentais. Qual o tipo de cirurgia usado para isso? Olha, é o seguinte, é uma coisa muito antiga já, né? É a busca da paciente oriental, porque o olho oriental, às vezes, ele não tem aquela preguinha em cima que nós temos na pálpebra superior. Então fica mal, vamos dizer, não digo mal, mas pouco individualizada a forma do olho. Falta aquela preguinha na pálpebra superior. Então, mesmo que o olho oriental seja um olho exótico de uma maneira, em termos de beleza, a falta da preguinha, às vezes, dá uma certa retificação da pálpebra superior. Você vê essa imagem que está aparecendo? Então, é uma pálpebra superior muito bem definida, muito bonita. E essa falta dessa preguinha da pálpebra superior é que, às vezes, incomoda a oriental, entende? Você vê essa moça que está mostrando aí? É um olho maravilhoso, né? Toda mulher gostaria de ter esse olho, porque é um olho oblíquo, como o olho oriental, ou seja, o canto lateral é mais alto que o canto interno. Então, um olho levantadinho à lateral. Isso é lindo. Agora, a falta da prega da pálpebra superior da oriental é que deixa um pouco desgracioso esse olhar de gato que eles têm. E, doutor Letísio, existe um limite para esse tipo de, podemos chamar, transformação? Zé Copé, como tudo, né? Como toda cirurgia plástica, de uma maneira geral, existe um limite, né? Eu gostaria muito de ter o rosto do Brad Pitt. Eu não tenho, não posso chorar muito por isso. Agora, a gente tem que ter um limite para a busca, essa beleza, essa busca por essa beleza ocidental, que essa moça é uma caucasiana linda, que é o padrão mundial de beleza, e todo mundo gostaria de ter. Mas essa busca tem um limite, né, Zé Copé? Dentro do rosto oriental, um rosto mais largo, você tem que ter uma série de outros padrões, parâmetros, para que você possa orientar dentro de um bom senso, né, Zé Copé? Mas é muito interessante, é uma cirurgia, principalmente hoje, um dos países que mais busca
esse tipo de cirurgia é a Coreia do Sul. Perfeito. No Brasil existe muita procura sobre isso? Os cirurgiões brasileiros fazem esse tipo de correção? Nossa, doutor? O cirurgião brasileiro faz e com maestria, Zancopé. Com maestria. Um dos melhores povos, assim, vamos dizer, que pode dar um resultado com naturalidade, com boa execução, é o cirurgião brasileiro. Porque a gente, desculpa a falta de modéstia, mas o cirurgião plástico brasileiro, ele é bem formado e a gente tem talvez uma visão mais interessante da cirurgia, então com uma harmonia melhor do paciente. Agradeço ao Dr. Nelson Letísio participando conosco desta edição de Gente que Fala. Dr. Nelson, grato, uma boa tarde. Boa tarde para vocês, Zancopé. Saúde e paz para todos. Beijão, Cláudio. Valeu, Nelson. Um abraço. Outro. Conosco hoje o Dr. Minoru Fuji, que é médico oftalmologista, Dr. Alexandre Morita, que é cirurgião dentista, Dr. Cláudio Roncati, que é cirurgião plástico, e Dr. Gustavo Ventura, que é ginecologista. Dr. Minoru, tem um texto enorme aí falando sobre o ar seco, mas eu gostaria de interromper isso e não lê-lo na sua extensão e perguntar direto para o senhor qual o problema que nós podemos ter com essa situação de momento, com esse ar muito seco. Parece que chuva só na quinta-feira à noite. Olha, o ar seco faz com que a nossa córnea fique mais seca. Então, para recompor isso aí, nós usamos um colírio lubrificante. Mas eu preciso avisar os seus ouvintes, quem está nos assistindo, nada mais é completo que nossa lágrima. Nossa lágrima tem tudo, tem imunocomplexo, tanto é que a gente não fica com conjuntivite com frequência, a gente bota a mão suja nos nossos dedos, suja nos nossos olhos. Então, assim, a nossa lágrima é muito poderosa. E se houver um problema, porque aí tem várias queixas, ou qual é queixa? Pode ser queixa de sensação de areia, mas uma pessoa lá vai te ligar e falar, Zancopé, eu tenho essa sensação, mas eu tenho outros problemas. Não é a sensação de areia. Bom, aí são vários, assim, estou irritado, estou lacrimejando mais. Pode ser também, para do ar seco. Então, um mecanismo para compensar o ar seco que a gente tem na córnea, que causou na córnea o ar seco, nós produzimos mais lágrima. Então, a pessoa fala, mas como é que eu posso estar tendo um problema, sendo que eu tenho bastante lágrima? Mas a lágrima está sendo produzida para compensar isso aí. Mesmo com ar-condicionado, se a gente jogar ar-condicionado nos nossos olhos no carro, você começa a piscar e você fala, não é só essa sensação, então, que eu digo que é a sensação de areia. Então, são várias outras, né? Lacrimejamento, a pessoa fica com a visão embaçada, pode só isso. Então, usa-se um colírio lubrificante. No mercado existem vários medicamentos. Quando eu comecei há 27 anos atrás, existia muito pouco lubrificante. Hoje a gente tem uma gama muito grande. Nós temos lá colírios lubrificantes que são doses individuais. Hoje você pinga nos olhos, depois você descarta, porque você não tem conservante dentro do colírio. Porque o colírio você vai transportar para Manaus, que é muito quente. Você precisa ter um colírio. Repete para mim, isso eu achei interessante. Isso é interessante. Colírio descartável. Claro. É uma informação que poucos têm, porque, olha, você ir na farmácia comprar um colírio e não poder guardá-lo, isso. Né? Usou uma vez, joga fora. Usou uma vez, joga fora. Os colírios são multigotas, aquele frasco que a gente conhece, e tem essas de individuais. Sim. Mas já tem no mercado também colírios sem conservante, que tem filtro para não deixar entrar bactéria, para dentro do frasco também. Sim, para não contaminar o colírio. Para não contaminar o colírio. Só que para comprar os colírios lubrificantes, qualquer pessoa pode comprar em farmácia, sem receita. Só que tem um detalhe, a pessoa precisa ter certeza se é isso mesmo, né, que está causando problema, porque pode ser um outro problema. Assim pode conversar com todos os nossos colegas aqui, que às vezes a pessoa acha que é um problema e não é, né? Todo mundo aqui pode dar os seus depoimentos. A pessoa, eu acho que dá com tal coisa, mas é um outro problema mais sério. Então, precisa fazer um diagnóstico correto, se é o olho seco mesmo que está causando para doar, ou o olho seco, ou se tem outros tratamentos que a gente precisa realizar. A automedicação é praticada em todos os setores. Com relação a colírios, também é intensamente praticada? Também intensamente praticado. Só que, assim, felizmente, os colírios antibióticos, a receita fica retida. Então, nesse quesito, o nosso país deu um passo onde que não é vendido sem
Lógico, você pode burlar, né? Mas aqui em São Paulo, pelo menos, é muito rigoroso. Não faz isso. Não, mas é rigoroso. Não é vendido. Você precisa ter receita dupla para você conseguir. Sim. E a data tem que ser recente também. Não. Burlar? Não. Aqui em São Paulo, não. Né? Mas é fácil. Burlar é fácil. Burlar é fácil. Mas tem. Lamentavelmente. Mas, não sei se os colegas podem dar um depoimento, mas antibiótico para o olho, os colites com antibiótico não têm sido vendidos assim com tanta facilidade. Já é um bom. Algo acrescentado? Não, infecções em geral também, eu pego às vezes existe uma espécie de câncer de mama que se apresenta às vezes como uma infecção. Então a mama fica quente, fica avermelhada, e aí a pessoa fala, doutor, eu já passei, aí minha vizinha tinha um antibiótico, eu tomei, mas não melhorou. Mas não vai melhorar nunca, porque você não está com infecção na mama, você está com câncer de mama. Então eu acho que é isso, o brasileiro tem esse péssimo hábito de se automedicar e de dar um jeito de conseguir uma receita, mesmo que seja proibida, e acaba atrasando o seu diagnóstico e o tratamento. Doutor Gustavo, você acha que minha sogra não sabe mais que o senhor? Com certeza ela tem no quintal algo que vai... Doutor Cláudio, que é um excelente cirurgião plástico, minha sogra sabe mais que o senhor. Inclusive que eu. Minha mãe sabe mais que eu. Mãe de médico, então? Sogra, exatamente. Mãe de médico, então? Mas santo de casa não faz milagre. Doutor Alexandre, mãe de médico, então tem mais ainda, um conhecimento fantástico, não é? Ela receita para as amigas, para os colegas dela, e diz assim, meu filho falou que é muito bom, quer dizer, a culpa é minha. E ainda está endossado, né? Claro. É o endosso do médico. Olha, por muito tempo a cirurgia plástica foi considerada de necessidade estética superficial ou corretiva. Atualmente, a maneira mais eficaz para acabar com o bullying nas escolas, geralmente provocado por alguma deficiência física, como nariz torto ou orelhas de abano. De modo geral, esses problemas são facilmente corrigidos pelas cirurgias, eliminando o motivo que originou o bullying. Dr. Cláudio Roncati. Esse bullying é um termo novo, a cirurgia é antiga, mas... Exatamente, o termo é novo. Muita gente ao seu consultório... muitos garotos e garotas, muitos garotos e garotas com, especialmente orelha em abano. Sim. Especialmente orelha em abano. E esse bullying tomou uma proporção exageradamente grande, e é uma judiação você ter que operar uma criança por causa do bullying, né? Seria o correto operar porque aquilo incomoda aquela criança, né? Ele se sente diferente dos demais e pode corrigir? Pode, corrige. Mas operar por causa do bullying eu acho que é um passo para trás. Eu já fiz a pergunta. Ponto de você não resolver o problema. Já fiz a pergunta, acho que a orelha de abano é a que mais provoca. Não tenha dúvida, é a que está mais visível, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes os pais levam esse menino achando que o bullying vai terminar com a cirurgia resolve o problema da orelha de abano. O problema de socialização, o problema de comunicação daquela criança não será resolvido por isso. E, de repente, o colega que chamava ele de Dumbo vai olhar e vai falar, ex-Dumbo. E pronto, continua o tal do bullying, né? Então, nós temos que ter muita noção disso e orientar os pais, porque senão você faz uma cirurgia, depois você é cobrado. Doutor, não resolveu o problema do meu filho. E agora? Resolveu esteticamente, mas socialmente plasticamente, socialmente não. Mas aí já não é do cirurgião. Não, pois é, mas o cirurgião tem que ter esse conhecimento e prestar essa informação para os pais do menino, né, para que eles tenham esse zelo, esse cuidado de também chamarem a atenção para outros tipos de especialidades que possam escorar essa criança. Doutor Alexandre, caso de dentes tortos, deformados, é questão de bullying? Questão de bullying quando cai precoce, a criança cai no chão, leva um tombo de bicicleta, perde o dente, essa perda precoce, né? E aí fica aquela piadinha. Quando está todo mundo na sala com janelinha, tudo bem, mas quando tem um só com janelinha, aí ele sofre bullying, né? E quando é uma idade maior do que... Aí piorou, porque aí afeta em relacionamento, né? Porque aí num namoro, numa busca de uma namorada, quando está na fase de adolescência, né? Então, isso não é um bullying, mas afeta socialmente também, né?
Hoje em dia todo mundo usa aparelho de correção, né? Até pessoas já em idade adulta usam aparelhos de correção. Exato. Mas alguém que tem uma deformação maior sofre um tipo de bullying por isso também? Nós estamos falando casos aparentes, né? De Perfeitamente. de nariz, mas e dentes? Ah, sim, com certeza. Um dente muito torto, a pessoa sofre bullying com certeza, né? A própria pessoa mesmo às vezes trava de sorrir. Vai muita gente no meu consultório particular que vai lá porque ela não sorri, ela mesma já não consegue, ela já se limita a sorrir. Ou põe a mão, ou sorri baixo, segura o sorriso. Isso daí causa um constrangimento para a própria pessoa e limita ela socialmente, né? Terminou? Em olho também tem o estrabismo, Sim. questão de olho torto, em criança. Como o Cláudio citou, quer dizer, você pode até corrigir, mas a mãe, os pais têm que ter um controle emocional também. Perfeitamente, Né? perfeitamente. Outra coisa, em idoso que tem pitose, né, ou seja, cai a pálpebra por N motivos, também elas ficam muito preocupadas. Então, a cirurgia ajuda nesse aspecto também. Mas o bullying é constante nesse... Sim, criança sim. Criança, estrabismo, ele sofre muito. Tem o exemplo também do fanhoso, do gago, sim. Né, do sujeito que tem aqueles tiques. Essas crianças sofrem e são coisas mais difíceis de resolver, não é? Então, a orientação psicológica, psiquiátrica é fundamental, às vezes até com medicação. Ok, conosco hoje o médico oftalmologista Dr. Minoru Fuji, o cirurgião dentista Alexandre Morita, o cirurgião plástico Cláudio Roncati e o ginecologista Gustavo Ventura Oliveira. Vamos falar sobre mastigação. Devido à correria do dia a dia, subestimamos a importância de uma boa mastigação de alimentos. Além de ser um momento agradável, é uma função extremamente importante e que traz benefícios como prevenir a cárie, facilitar a deglutição, ajuda a perder peso, reduzir o trabalho do estômago e do intestino, facilitar a digestão e reduzir o estresse, entre outros, doutor Alexandre. Dá para ensinar a mastigar direito? Não, na verdade é orientar, mastigar com calma, né? Eu falo ensinar, mas é orientação, né? É uma orientação, porque na verdade o que acontece hoje é a correria do dia a dia, né? As pessoas cada vez comem mais rápido, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Almoçam, mexendo no celular, almoça, falando no telefone. Então o certo não, é você ter uma hora do almoço, uma hora sagrada. Uma hora que você possa mastigar com calma, mastigar várias vezes o alimento, que ali você vai estar triturando, esmagando, facilitando a digestão, produzindo mais saliva, que a saliva ajuda na digestão, não sobrecarregando o estômago, né? Que é muito importante isso, porque muitos casos de problema no estômago é porque a pessoa não mastiga direito o alimento, come com pressa, envolve até a área da medicina aí já, né? Associa com a área médica, né? Então tem que fazer isso, orientar. A gente orienta, mas tem que ver se a pessoa vai respeitar a orientação, né? Seguir. Mas quando eu pergunto sobre, quando eu digo o termo ensinar, né? Lógico que para o profissional de saúde é uma orientação. E se consegue isso, minha dúvida é isso, né? Todo mundo falou sobre prevenção aqui, eu fico imaginando se o profissional da saúde consegue realmente êxito nessa orientação. Olha, no meu caso em particular, o que eu faço com os pacientes, eu martelo aqui, por exemplo, no caso do fio dental, orientação de higiene, fio dental, escovação, eu tenho como avaliar se ele está usando nos retornos, né? Olha, você não está usando, eu te ensinei, orientei, mas provavelmente não está usando da maneira correta, porque tem resquícios de restos de alimento, tá ali placa, formação de tártaro, então eu tenho como pegar mais no pé. Quando o paciente retorna e está tudo limpo, bonito, significa que a orientação foi dada e ele efetuou, né? Doutor Minoru, existe uma orientação que é bem recebida no caso do oftalmologista? O senhor deu algumas orientações aqui, já se antecipou a minha pergunta, mas eu quero saber o que nos interessa realmente, se essa orientação é seguida. No caso, aqui vou fugir um pouquinho do assunto, como você perguntou, no caso de pessoas diabéticos, eles são mais resistentes quando você orienta a pessoa a procurar os profissionais. No caso de um diabético, ele precisa de um grupo multidisciplinar. Você orienta um diabético a procurar uma nutricionista, ele tem essa resistência, ele acha que o nutricionista vai restringir a sua alimentação. Ela não vai deixar eu comer o que eu quero. Não, ele vai orientar, balancear a sua dieta. No caso dos pacientes que a gente orienta
em usar igual o óculos corretamente. No caso dos computadores, esse pessoal aceita bem, porque é a atividade do dia a dia, então eles acabam aceitando bem as orientações. E mulher, na minha opinião, assim, ela tem aceitado melhor a regularidade para voltar, sabe, após os 40 anos, que eles precisam fazer uma medida da pressão intraocular para evitar glaucoma. Então eles voltam mesmo. Na questão da prevenção. Ô, Minoro, é uma questão que eu vejo a compra de óculos escuros na rua, né? Sem essa... Todo lugar. Em todo lugar. Na banca do camelô. Isso. Bom, qual é o risco e quanto tempo seria o risco de uso dessa lente que eu sei que não protege os raios e a lesão, se até pode levar à cegueira? Poderia esclarecer isso? Gustavo, assim, como você tem, os seus pacientes também compram alguns produtos inadequados, né? Dentro da oftalmologia tem isso também. Quando usa o óculos escuro, a nossa pupila aumenta de tamanho, então vai passar mais ultravioleta. A alteração não é no dia seguinte, mas ao longo dos anos, que ele vai poder ter mais degeneração macular, que é uma coisa atual. As pessoas estão vivendo mais e estão tendo degeneração. Então, esse raio ultravioleta vai queimar a retina ao longo do tempo. E vai também alterar a conjuntiva, então vai dar manchas assim. Então, por isso que é bom comprar produtos de ótima qualidade, de ótima procedência. Uma ótima pergunta aí. Doutor Minoro, quais são as origens do chamado buraco de mácula? Qual é o tratamento ou é um processo ocular irreversível? Pergunta do Mauro Sérgio, do Butantã. Olha, é assim, buraco de mácula, eu volto, igual eu falo, qualquer dúvida tem que ir lá no Dr. Gustavo, as suas pacientes, tem que ir no Morita, os pacientes do dente. Buraco de mácula, quando você tem um diagnóstico, você precisa saber, tem uns critérios, vai de 1 a 4 o buraco de mácula. Então, esses detalhes, quem vai dar é o oftalmologista. Se o buraco for buraco número 4, é um buraco grande e operando, o sucesso vai ser... O que é um buraco de mácula? Buraco de mácula é um buraco mesmo. A retina não pode ter essa falha na retina. A retina é o nosso órgão onde transmite a nossa imagem para o cérebro. Passa pelo nervo óptico para chegar até o nosso cérebro. Então, o buraco ele impede essa boa visão. Então, cai a visão da pessoa rapidamente. E aí a pergunta é cirurgia para esse tipo de... Existe cirurgia, resposta... corretiva. Sim, mas pode ser que não volte... Não é para todos os casos. Não é para todos os casos, depende do tempo da evolução do buraco e depende também, assim, que eu estava te falando, dessa avaliação. E às vezes, assim, o buraco é grande e a recuperação não é tão boa, mas tem correção cirúrgica. Doutor Alexandre, olha aí, meu dentista me aconselhou a tirar todos os sisos. Qual é a função desses dentes? Podem ser retirados? Qual a função deles, afinal? É a Maria de Lourdes de Santo Amaro. A função do siso é igual dos outros molares, né? O siso é o terceiro molar, né? O que o dentista aconselha tirar, às vezes, no caso, a indicação de extração desses dentes é por causa do mau posicionamento, dificuldade de higienização. Isso leva a uma indicação de extração. Se ele tiver um posicionamento bom, o paciente consegue higienizar ele, apesar de ser localizado mais profundo, não precisa, não vejo necessidade. Mas provavelmente, se o dentista dela indicou a extração dos 4, de todos os sisos, que são 4, é porque ele deve ter um motivo que diagnosticou essa indicação de extração. 2 em cima, 2 embaixo, é isso? Exatamente. Simplificando, falando em linguagem leiga. Exatamente. Doutor Minoro, vejo muitos filmes, às vezes 6 por dia. Existe uma distância correta de TV? Quero saber se piscar o olho é necessário à Wanda da Bela Vista. Como a gente estava falando agora há pouco, o piscar do olho a gente faz entre 16 e 20 vezes no minuto. Quando a gente está assistindo um filme, talvez a gente pisca um pouquinho menos, mas isso aí não traz nenhum desconforto, não. Mas se trouxer, ela tiver uma deficiência na lágrima, ela pode usar e escolher lubrificante, como eu citei há pouco. E, assim, a distância é que melhor lhe convier. E é lógico... Não existe regra. Não existe regra. Ela tem que sentar numa posição confortável e tudo. Isso vale não para assistir filme, vale para trabalhar, né, Gustavo? Né, Morito? Porque a gente fica o dia todo, nós somos péssimos nós orientamos as pessoas, mas somos péssimos executores, porque a gente senta mal, nós comemos mal, a luz é inadequada, então... Mas a orientação para os nossos pacientes, que as luzes têm que ser, que ela preferir também...
Ô Minoro, uma dúvida rapidinho. Antigamente, a criança, quando ficava vendo a televisão muito próxima, os pais falavam, menino, sai daí que isso vai fazer mal para sua vista. Existe essa proibição de ter que ficar afastado, pelo menos 1 metro da televisão? Então, se não tiver nenhum problema, a criança pode ser afastada um pouquinho mais. Mas a radiação da TV não vai causar nenhum problema para os nossos olhos. Tela de computadores, essas coisas também não vai causar nenhum, se a gente ficar olhando o computador perto. Então, a radiação é muito pouco que vai passar para os nossos olhos. Mas aí tem que ver também se a criança tem aquele vício de refração, se está precisando de grau. Porque às vezes a gente fica bravo com a criança, mas ela está precisando de grau. Entendi. Ela se aproxima muito, sinal. É sinal. Deve já um alerta para os pais que devem procurar uma vamos procurar o lado mais tranquilo, que seria só isso aí mesmo, que é o lado da correção do grau. Doutor Gustavo, pergunta para o senhor, cistos de ovário, miomas, podem prejudicar o ciclo hormonal e a fertilização? Quando a mulher deve começar a se preocupar com eles? É a Márcia Caldas, da Cachoeirinha. Então vamos lá. O mioma, na verdade, é um caroço. É um caroço de carne que forma no útero. Tá? E ele, em geral, ele não vira câncer, mas ele costuma dar bastante sintoma. Então é uma mulher que vai sangrar, além do período menstrual normal, ela vai ter cólicas, ela vai sentir um desconforto no abdômen, o útero vai crescer e pode até impedir uma gravidez. Ao lado do útero existem os 2 ovários, e nesse ovário existem cistos funcionais, normais, que toda mulher possui. Quando esse cisto ele é muito volumoso, então algo em torno de 3, 5, 10 centímetros, isso quer dizer que alguma coisa não está legal nesse ovário. Então é preciso investigar e descobrir se esse ovário já perdeu a função e se é necessário uma cirurgia para corrigir. Uma outra pergunta sobre autoexame. É confiável? Como diferenciar um nódulo de uma mama normal? É a Eva do Cambuci. Essa é uma pergunta polêmica, porque na verdade o autoexame, para que serve? A mulher que conhece a sua mama, ela vai notar, ao primeiro sinal, uma alteração, ela vai procurar um médico. Só que essa primeira alteração, ela pode já vir tardiamente. Então, a mulher que sente o nódulo na mama, ele já vai estar em torno de 1,5 centímetro, mais ou menos, a 2 centímetros, 3 e aí diante. Então, é válido, sim, mas mais importante do que isso é fazer os exames de rotina anualmente e o exame físico pelo médico especialista. Tem aqui sobre... Quer fazer alguma pergunta, doutor? Eu queria fazer para o Gustavo, assim, é minha impressão, Gustavo, ou nós estamos conseguindo dar mais diagnóstico precocemente? Porque eu vejo muita gente falando hoje de câncer de mama. Exatamente. Antigamente, a mulher, ela chegava aos 70, 80 anos sem ter feito uma mamografia, ou ela acabava morrendo de um derrame ou de um infarto, então nem chegava esse câncer a atingir uma dimensão palpável e ser descoberto. Hoje, com o avanço e com essa política de diagnóstico precoce, a mulher consegue descobrir um câncer numa mamografia com 0,2, 0,3 centímetros. Então há um super, um excesso de diagnóstico, isso é uma coisa positiva, porque com o aumento da expectativa de vida, essa mulher ela provavelmente iria desenvolver um tumor e esse tumor poderia evoluir para metástase. Então, há um diagnóstico cada vez mais precoce e mais frequente nas mulheres. Doutor Gustavo Ventura, há uma forma de entrar em contato com o senhor? Algum site, algum telefone? Tem o meu site pessoal, é www.gustavoventura.com.br. E lá tem o meu e-mail, tem umas informações sobre o câncer, sobre alterações benignas da mama também, bem bacana. Grato pela presença no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Doutor Alexandre Morita, algum site, algum endereço? Eu também tenho o meu site pessoal, que é www.alexandremorita.com.br. Lá encontra todas as informações? Encontra todas as informações, e-mail, endereço, telefone, fotos de casos, tudo. Agradeço a gentileza de Eu que agradeço. Doutor Minoru Fuji, tem algum site, algum endereço? Tem, o site é Minoru Fuji e @semhospital.com.br. Grato por ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, participar com as pessoas aqui ilustres. E agora eu vou falar uma coisa para os nossos ouvintes também, para o seu ouvinte que não está nos ouvindo. Eu acho assim, os nossos profissionais, modestamente falando, nós somos um país muito competente, sabe? Na ginecologia, na mastologia, na parte dentária, na parte do Cláudio, igual Cláudio, na cirurgia plástica.
tem os profissionais bons. Quer dizer, ao invés das pessoas fazer automedicar, vá nos profissionais. Perfeito. Para não retardar o tratamento. Gente que fala, tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na técnica da TV Êxito, Felipe Duarte, Paulo